E muito bom dia, boa tarde, boa noite. Leonardo, você viu por acaso o Leãozinho tomando chá? Como não vê, né, Vargas? Se ele aparece, a gente já identifica, já sabe o que está acontecendo. Exatamente. Se o Leãozinho tá tomando chá, é porque começou a grande festa, a festa do chá aqui no canal do Varelha Esporte. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de um dos melhores programas que fala sobre a Premier League. E cá estamos, hein, Leonardo? Chegamos na 11ª rodada e de quebra no 11º episódio aqui do Festa do Chá. Como você tá, amigão? Muito bem? Chegamos um pouquinho atrasado, né? Mas chegamos. Fala, Vargas, como você está? Quem nos assiste também, saudação. É isso, né? O importante é estar aqui, né? Não importa quando, o momento, mas não vai falhar. Toda semana tem Festa do Chá, a não ser quando tem a data FIFA. Então, se tem rodada Premier League, terá o Festa do Chá. Muita rodada boa, hein? 2 clássicos ali, bem interessante para a gente conversar. Um City chegando, o Arsenal tropeçando. Vamos falar bastante aí dessa rodada da Premier League. Vamos falar bastante dessa rodada da Premier League, porque vamos começar com chutando a porta já, Leonardo. Vamos falar do jogo que deu início ali a. Deu início não, né? Porque foi no domingo o jogo. Mas é um jogo que a gente quer falar porque a gente tem que exaltar, a gente tem que elevar essa moral toda, porque não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de Pep Guardiola, que chegou ao seu milésimo jogo como treinador. E para glorificar essa marca histórica, o Manchester City foi lá e aplicou outra aula de futebol ali contra o Liverpool, vencendo por 3-0, hein, Leonardo? Bom jogo, gostei do jogo. Destaque vai pro Doku, que fez chover ali para aquele lado esquerdo do Liverpool, que era o Bradley, né? Era o Bradley, que muitas Sim. das vezes teve a ajuda do Gravenberch ali para marcar, e mesmo assim ninguém conseguiu segurar o Doku. O cara foi para cima, sofreu pênalti, que na minha visão foi pênalti, tá? Ali a gente tem aquele lance do VAR, aquele ângulo do VAR ali, quando o Mamardashvili foi dar uma joelhada nele, o Konaté entrou na frente. E, cara, o Konaté, eu não consigo explicar o que acontece com ele, cara. Totalmente. Sabe o Maresca, o técnico do Chelsea, Leonardo? Sim, sim. Sabe? Seria o jogador perfeito pro Maresca, cara. Porque o Maresca tem vezes que ele se perde total no jogo. O Konaté é perdidaço, né? Ainda teve a defesa do pênalti lá do goleiro do Liverpool, o Haaland. Eu acho que você assistiu o jogo, lógico, né? Mas quando apareceu a telinha lá onde que o Haaland costuma bater os pênaltis, uma só é de um lado, acho que outras 4, 5 é tudo do mesmo lado. Daí eu falei, pô, ele vai chutar ali, o goleiro vai pular, quer puxar? Daí foi lá, pulou, conseguiu defender. Mas não apagou ali, o Haaland fez o gol depois de cabeça. Na sequência ali, quando o Manchester City começou a impor mais o jogo, já estava 1-0, o Liverpool conseguiu empatar ali com o Van Dijk, mas estava impedido. Foi o Robertson, né? Que meio que atrapalhou ali o Sim. Donnarumma. Sei lá, mano, esses impedimentos aí, pra mim, não rola, cara, sabe? Não sei. Mas tudo bem, foi impedido ali. Aí começou o show do Doku, né? Eu tô até imaginando como que eu vou colocar o título aí, como que a gente vai colocar o título desse programa aqui. Ou a gente vai exaltar o Guardiola como milésimo, ou a gente faz um trocadilho com o Tem que, Doku, tem que deixar né? uma segunda interpretação. Então, vamos brincar, né, Leonardo? Mas tudo bem. Golaço do Doku, né? Que fez o segundo gol do City. Não, foi o Nico Gonzalez. Cara, Terceiro. o Nico Gonzalez também tá fazendo o que muitos pareciam que ia ser impossível, porque você está substituindo simplesmente o melhor do mundo ali, né? O Rodri. Mas tá fazendo por merecer, baita jogador. Cara, como o City, o meio-campo do City é muito forte, cara. Acho que hoje só perde ali pro meio-campo do Bayern de Munique. O Bayern de Munique também é outro patamar, né? Putz, o que tá vindo Pô, tá jogando o bom. Bayern de Munique é outra coisa. O Company, que era zagueiro do Manchester City até outros dias atrás aí, né? Cara, que jogo! O Manchester City encheu os olhos. Eu gosto muito de ver o Manchester City jogando. Já falei no programa passado, eu quero muito, mas muito,
ter a oportunidade de assistir um Manchester City lá na Inglaterra. Vamos trabalhar para que ano que vem a gente consiga. Será que o Varane Sport vai para lá, Leonardo, hein? Ó, eu tô ouvindo coisas aí, tô ouvindo aí nos bastidores que há essa possibilidade. Entendeu? Então vamos ver, vamos torcer. E, cara, eu quero sua análise do jogo, mas para os próximos programas, vamos montar um esqueminha aqui, ó. Não vai ser mais análise minha e análise sua do jogo. A gente vai tentar, pelo menos, assistir um jogo completo ali do final de semana. E a gente vai debater entre ele, conversar entre ele aqui. Entendeu? Perfeito. Mas eu quero sua análise de 3, Liverpool 0, com um show de Doku. Cara, assim, que jogo bom assim, do Manchester City, né? Você falou bem, a gente está voltando de fato a ver aquele Manchester City dominante, e foi assim contra esse Liverpool, e dominante mesmo, no sentido literal da palavra, com quase um monólogo o jogo. Assim. A gente falou da versatilidade que o Pep Guardiola vem adquirindo, eu sempre dou exemplo aqui do jogo contra o Arsenal, que ele coloca um caminhão na frente do gol e se segura, até toma um gol no finalzinho ali, mas se segura bem. E aqui não, cara, aqui um City, como nos velhos tempos, marcando pressão lá em cima. O Liverpool não conseguia sair do campo de defesa, não conseguia acionar o seu meio de campo ali, que é tão potente, né, com o Gravenberch, com o McAllister e principalmente com o Szoboszlai, que vem sendo o principal destaque desse time. E mais uma vez não fez um jogo ruim, não. Mas uma partida assim completamente dominante do City. O Liverpool realmente não conseguia levar perigo ao City, não conseguia mostrar força ao Manchester City, que dominou do início ao fim a partida e mereceu os 3-0. Os 3-0 não é um resultado além do que foi o jogo, não. É um resultado bem justo. Você falou bem, o pênalti logo ali no início. O Doku, cara, assim, é o melhor jogador desse Manchester City, depois do Haaland, evidentemente, nessa temporada. É um jogador muito bom, muito fundamental para essa equipe. E curioso, né? Muitas pessoas falam aí que o Guardiola é o que destruidor de talentos, né? Aquele cara que ingessa os pontas dos seus times. E a gente vê que, muito pelo contrário, o Doku, ele é o exemplo contrário disso. Ele é o exemplo de que não, isso é um mito, né? Isso é uma inverdade, ou então, no mínimo, um exagero, porque você vê ele jogando, ele vai para cima todas, ele inferniza mesmo ali o marcador. Nesse caso foi o Conor Bradley, que, curiosamente, na quarta-feira, né, fez um jogo magistral contra o Vinícius Júnior, colocou o Vinícius Júnior no bolso ali na partida contra o Real Madrid, e no domingo acaba sofrendo bastante, não consegue parar o Doku, acho que, até sonhou com o Doku na noite seguinte, realmente foi infernizado ali, partidaça do Doku mais uma, vem numa sequência muito boa, sofre o pênalti ali, acho que é um pênalti discutível, tem evidentemente elementos para se marcar, porque há o toque do Mamardashvili, aí a gente vai poder questionar a força, a intensidade, tudo isso, mas que tem o toque, tem, e aí nem entrou, né? Então acho que nem de arbitragem dá para falar nesse caso. Acho que no impedimento vai dar para falar. Então o pênalti não entrou, o Haaland bateu bem mal, o Mamardashvili defendeu ali, boa defesa do goleiro georgiano. Mas não dura muito assim, cara, porque apesar de ter perdido o pênalti, o City não parou, né? O City continuou em cima, martelando, e aí o pênalti, que já foi uma falha bizarra do Konaté, uma falha ridícula do Konaté. O primeiro gol do City também foi, né? Bom cruzamento ali, bola na cabeça do Haaland, mas uma falha clara de marcação do Konaté, mais uma, né? Mais uma vez o Liverpool sofrendo no jogo aéreo, mais uma vez o Liverpool sofrendo no sistema defensivo, e o causador disso sendo o Ibrahima Konaté, que vem sendo aí o completo oposto do que ele foi na temporada passada, né? A gente falava de Konaté não ser regular na temporada passada por conta de lesões, mas quando ele estava em campo, ele sempre entregava. Aqui nessa temporada, não. Ele não está tendo lesões, está aí, está jogando regularmente, mas num nível muito abaixo. O Liverpool está chegando no empate ali, né, com o Van Dijk, num bonito gol do Van Dijk, uma bonita cabeçada do Van Dijk, que eu discordo do impedimento, assim, acho que se você for lá ver a regra, e pelos líderes ali na regra, ele foi mal anulado, né, o Robertson, ele não interfere na ação do Donnarumma, que não chegaria na bola de qualquer jeito. Eu acho que, assim, você tem elementos para opinar nos dois casos, assim. Você vê a câmera por trás, ela é muito clara. O Robertson não está na frente do Donnarumma, ele não atrapalha o Donnarumma, mas também você pode falar que o movimento dele abaixar, ele pode atrapalhar ali. É o movimento, né, que você acaba interferindo. Você pode dar esses dois argumentos. Mas você olha na regra, você vê que a bola era indefensável e o gol não deveria ter sido anulado. Então, acho que o Liverpool sim foi prejudicado ali, mas, né,
não justifica também, porque não foi por isso que o Liverpool perdeu o jogo. Foi por ter feito mais um jogo ruim, com a sua defesa ruindo. E também por um excelente jogo do Manchester City, que dominou do início ao fim. E aí o Doku, voltando a falar dele, né, faz um golaço ali para finalizar a partida, fazer o 3-0. Tem até o gol do Nico, né? Esqueci de falar, você falou bem o gol do Nico, que sim, substitui o Rodo, jogando muito bem. O meio de campo é diferente, né? Sem o Reinders, que é ali esse cara que a gente elogia o tempo inteiro, ficou no banco dessa vez. O Nico fez um bonito gol. Cherki, de novo, entrando muito bem, né? Podia ter feito ali um gol, acabou desperdiçando a chance. É um jogador que aos poucos eu acho que vai ser titular desse time. Mas baita jogo, assim. Na verdade, o Cherki jogou, né? Tô viajando. O Cherki jogou desde o início. Cherki jogou. É o que estava do outro lado do Doku. Fez um bom jogo enquanto esteve em campo, podia ter feito um gol ali, acabou desperdiçando, mas baita partida, assim, acho que o Matheus Nunes, eu quero falar do Matheus Nunes também, não posso esquecer, cada vez mais sólido, né, um jogador que a gente tanto contestava, a gente tanto falava que era um erro do City não ter ido atrás do lateral, do lateral para esse lado. Contestava ele no meio campo, né? Exatamente, e aí ele parece que está cada vez mais se acostumando a jogar nessa posição que não é original dele, né, mas que o Guardiola tanto insiste ele por ali, porque ele vê um potencial, e o Matheus agora está cada vez mais se adaptando, está indo muito bem. Então, vitória muito merecida de um City que agora, vou ter que pegar aqui para não falar besteira, 4 pontos, se eu não estou enganado, isso, 4 pontos do Arsenal, então está muito perto ali já, e sim, o torcedor do Arsenal tem até traumas com isso, né? Cara. É sempre legal esse campeonato inglês quando tem dois times brigando até o fim, né? Eu lembro que quando foi o Manchester City 93 pontos e o Liverpool 91, sabe? Por como que é, segundos ali o Liverpool conquistando o título. Aí teve aquela vez lá do próprio Manchester City ser campeão do Manchester. E nesse ano, o jogo entre eles terminou empatado, com o John Stones salvando uma bola em cima da linha de um jeito magistral, que daria o título ao Liverpool, caso a bola tivesse entrado. Cara, maravilhoso. Por isso que temos um programa que só falamos de Premier League, né? Leonardo, quem também venceu por 3-0 foi a equipe do Chelsea. Já também pegando o Wolverhampton, que, né, pré-temporada para a Championship tá a todo vapor. Venceram por 3-0 e o destaque, eu vou deixar aqui o destaque para o brasileiro Estevão, que entrou, deu assistência, parece que mudou o jogo ali, porque todos os gols ali do Chelsea, foi 3-0, saiu tudo no segundo tempo. O Chelsea parecia não estar se encontrando ali, não estar acertando sempre aquela última bola, aquele último passe para chegar finalizando desde o primeiro tempo. Mas ali, a partir do segundo tempo, as coisas se acertaram e sim, conseguiu sair os gols. E o Seu nem fez gol, mas a participação dele foi tão importante aqui, na minha opinião, que vamos dar esse prêmio, vamos dizer, entre aspas, assim, pro Estevão aí, que conseguiu ajudar em mais uma vitória da equipe do Chelsea. Cara, grande vitória, assim, acho que, evidentemente, a gente está falando de um Wolverhampton, então o Chelsea tinha mais do que a obrigação de vencer. O Wolverhampton que agora estará no comando de Robbie Edwards, né, anunciado aí como técnico. O Chelsea fez um bom jogo, assim, acho que controlado, justamente muito impositivo nos seus dois pilares no meio de campo, com o Enzo e com o Caicedo, acho que foram fundamentais para essa vitória. Mas gostei muito dos pontos, cara. Você falou bem do Estevão, que entra no segundo tempo, joga pouco mais de 20 minutos, e, cara, vira o destaque da partida, mesmo jogando esse pouco tempo de jogo, né? Com pouca minutagem ele consegue aproveitar e fazer as pessoas se encantarem. Então a gente vê muito torcedor do Chelsea encantado com o Estevão nesse início de trajetória dele. Bom jogo do Garnacho também, que a gente critica muito aqui às vezes, e até com razão, porque eu realmente acho ele um jogador superestimado, mas ele fez um jogo, 2 assistências, né? Contribuiu bem ali para a vitória. O João Pedro, achei que aproveitou a chance que tinha que aproveitar, podia ter feito até mais gols, mas conseguiu colocar um gol para dentro ali, então é importante o João Pedro retomar essa confiança. Ele começa muito bem, tem uma quedinha, mas agora já vem readquirindo essa boa fase, e fazer gols é importante para ele, por mais que o jogo dele não seja só isso, né? A gente fala muito do João Pedro como 10, como 9, e aqui mais uma vez atuando como camisa 10, né? Porque o Dilap voltou e está jogando regularmente agora como 9 ali. Então, legal ver o João Pedro marcando. O Gusto abre o placar, né? No bonito cruzamento do Garnacho, como eu disse, o Gusto aproveita e cabeceia ali para o gol. O João Pedro faz o segundo, o Pedro Neto
encerra ali o marcador fechando em 3-0. Mas boa vitória, assim. Acho que é um Chelsea que agora é terceiro, se eu não estou enganado, então já é uma grande posição, 20 pontos. A gente fala muito de um time que às vezes vai ser regular, porque ainda não está no mesmo nível dos outros três, né? E o Liverpool a gente coloca, mas ele não está jogando para isso. Mas está aí, cara. É um time que está em terceiro, com 20 pontos. Acho que o objetivo da temporada é ir para a Champions League de novo. Acho que sonhar com o título de Premier League é muita coisa. Mas assim, é isso. Assim, o Chelsea é isso que a gente pode esperar dele. E, na minha visão, ele está entregando. Muito bem. Então, o Chelsea conseguindo chegar no G4 da Premier League. Vamos falar então agora do líder, que enfrentou até então, e que esses dias era o vice-líder, o Sunderland. O Sunderland chegando com força. Cara, que jogão, hein? 2-2. O Sunderland conseguiu abrir o placar, mas o Arsenal empatou, virou. E no apagar das. Cara, a Premier League sempre tem dessa. Parece que como que é o ponto-chave, que a gente sempre vai esperar que a partir dos 90 minutos tudo pode acontecer na Premier League, cara. E não foi diferente. O Sunderland foi lá, conseguiu empatar. Gol do zagueiro. Como que quem fez o gol, Leonardo? Broadway. Foi o zagueiro, não. Foi o Broadway que fez o gol. Foi o Brown, verdade. Cara, 2-2, viu? Maravilhoso. Maravilhoso. 2-2 esse Sunderland. Mostrando, como que eu posso dizer, um futebol bonito até. Futebol que tá chegando para bater em todo mundo ali, batendo nos grandes também. Né? Então, esse empate, acho que saiu com um gostinho de vitória, hein? Por ter feito esse gol no finalzinho aí, Leonardo. Com certeza, cara. E assim, a gente vem elogiando muito essa equipe do Sunderland. Um trabalho muito legal do Reg Lebris ali, treinador francês da equipe do Sunderland. E do outro lado, a gente falava o tempo inteiro aqui de um Arsenal intransponível, um Arsenal que não dava nenhuma margem para os seus adversários chegar ao seu gol. E, cara, o Sunderland conseguiu, numa espetada ali, abrir o placar, num bonito gol do Ballard, que abre ali o placar, e aí o Sunderland, evidentemente, dá a bola para o Arsenal e vai se defender, a estratégia ali até correta, né? Porque a gente sabe que o nível técnico das duas equipes é muito diferente. Acho que dava para fazer também na hora ali. Exato. E o Arsenal não faz um jogo ruim. Assim, o Arsenal cria bastante chance. O Arsenal cria para vencer o jogo, cria até para fazer mais do que o 2-1 que ele consegue. Primeiro empata com o Saka num erro de saída de bola, né? E aí você tá até cruel um pouco com o Sander, que estava se defendendo também. E aí, num erro de saída de bola ali, eu até esqueci, vou até pegar aqui o rapaz que cometeu, eu não lembro se foi o Sadik, acho que foi o Sadik que cometeu o erro ali na saída de bola. E o Saka sobra na cara do goleiro ali para fazer o gol de empate. Mas e aí o Arsenal continua, né? O empate não era ruim para o Sunderland, apesar de ser causado um erro, o empate ainda era bom para o Sunderland, mas o Arsenal continua pressionando. A sua bola aérea tão eficaz leva perigo ao Sunderland, mas não consegue ser gol, né? E aí o gol vai sair de novo no pé do Trossard, cara. Eu falo toda vez aqui como eu acho o Trossard um jogador muito útil, assim, cara, para um elenco. Eu acho ele fundamental, aquele cara que vai ser titular às vezes vai ser o 12º jogador, mas é sempre muito útil para uma equipe. E, de novo, aqui com um golaço, assim, já tinha tido uma oportunidade de estar de fora e acabou não entrando. Mas aí faz um golaço ali, vira o jogo, e parecia que o Arsenal iria, mais uma vez, para uma grande vitória. Porque, assim, a gente está falando de um jogo contra um time muito difícil. O Sunderland é o quarto colocado, jogado no Stadium of Light, o Sunderland não perdeu ainda lá. Então, assim, não é um resultado qualquer. Vencer lá não é fácil, e não vai ser fácil para ninguém, já está muito provado isso. Então, naquele momento, o Arsenal parecia que ia conquistando mais uma grande vitória, aquelas vitórias de time campeão. Só que aí, Premier League, né? A gente... por isso que a gente ama tanto essa competição. O Sunderland vai lá, no finalzinho do jogo, numa bola rebatida, o Broby acaba aproveitando ali a saída do Davi Raya e fazendo o gol. Não foi um jogo onde o Arsenal sofreu muito, assim como é rotina, né? O Arsenal não sofre muito. E, mais uma vez, não sofreu muito, mas acabou levando 2 gols em momentos muito específicos da partida. E o Sunderland, que é esse time muito forte jogando dentro de casa, consegue esse empate, assim, fenomenal. Então, assim, eu acho que é, obviamente, frustrante para o Arsenal um empate no último lance, mas, cara, é um empate contra o Sunderland fora de casa, assim. Acho que muitos times, assim, praticamente todos, vão deixar pontos lá no Stadium of Light. Então, acho que tem um motivo ruim ali do torcedor se frustrar, mas também tem ali, não é um empate tão ruim assim, não é o fim do mundo. Não é por esse jogo aqui que a gente vai perder o título, pelo menos eu creio assim. Então, eu sigo nessa linha. O trabalho do Lebris é muito bom,
E, cara, o Arsenal para mim, ainda é o grande favorito, assim, de maneira disparada. Claro, tem ali um assombro do Manchester City, até pelo trauma que eu falei, de por 2 anos seguidos perder o título na liderança e perder o título, que você vê o City chegando, era 6, agora é 4, você vê, obviamente fica ali um medo. Mas eu acho que, por enquanto, não tem justificativas para o torcedor do Arsenal se desesperar. Muito bem. Quem se desesperou, Leonardo, foi o torcedor do Manchester United, que vai ter que esperar mais 5 jogos aí para ver se o Manchester United ganha em sequência, porque empatou em 2-2 com o Tottenham. E vamos convenhar que, pô, outro jogo ali que, a partir dos 35 minutos, tudo mudou, né? A partir dos 40 minutos, né? Do segundo tempo. Porque aos 32 minutos, o cara do Manchester United, na minha opinião, lógico, que tá dando o que falar é o Embeumo. Tá carregando nas costas ali, Leonardo. Abriu o placar com 32 minutos ali na falha da zaga do Tottenham. Não pode deixar o cara. Ele é um pouquinho mais alto que eu, cabeçar aquela bola lá, Leonardo, mas tudo bem. O Manchester United abriu o placar aos 32 minutos. E o Matistel, aos 85, empatou. E o Richarlison, com um golpe de sorte ali. Não sei nem. Será que resvalou mesmo a bola nele, Leonardo? Porque parece que não, mas tudo bem. Vamos deixar o gol para ele. Colocou a cabeça. Eu não ia colocar, cara. Que forte no caramba. Eu vou... Não, vai doer. Machuca. Entendeu? Aí ele colocou a cabeça na bola, fez 2-1. Saiu correndo, abraçando todo mundo, tirou a camisa, festa, algazarra. Mas esqueceu que estamos na Premier League e aos 96 minutos. De Ligt empatou e deu números finais da partida. Tottenham 2, Manchester United 2. Foi um jogão, cara. É loucura. A gente tem todo episódio aqui, eu vou vir falar que a Premier League é muito boa, para não falar palavrão. Muito boa. Cara, é isso, assim, a Premier League transforma até o jogo que estava bem morno, para ser bem sincero, num que termina sendo um jogaço. E a gente fica aquela sensação de, pô, o jogo é sensacional, assim. Foi um jogo muito igual, né? Como eu até disse, assim, até os 30 minutos do segundo tempo ali, 35 minutos, um jogo quase de um nível bem abaixo, um jogo morno mesmo, assim, sem tantas oportunidades para os dois lados, assim. Não vi ninguém superior ao outro time de maneira muito grande, assim, em algum momento do jogo. Achei o tempo inteiro os dois times muito iguais. E a equipe do United consegue abrir o placar numa bonita cabeçada ali do Embeumo, que abre o placar. E falar do Embeumo tem que falar, né? Porque ele chega ao 5º gol na Premier League, tem sido o grande destaque do positivo dessa equipe do United nesse início de temporada. E mais uma vez ele aparece ali, cabeceia, faz o gol, abre o placar para o United. E aí, cara, o jogo que já era morno, fica bem morno ali. O Tottenham, mais uma vez, ofensivamente, é um vazio, assim, gigantesco, cara. O Thomas Frank precisa arrumar isso de vez, assim. Mais um jogo muito ruim do Xavi Simons, muito abaixo. O Kolo Muani sai machucado ali, parece ser um pouco grave. Logo no começo do jogo, entra o Matistel. O Richarlison, que pôde ser titular de novo. O Brennan Jones, titular... O Thomas Frank entrou com 3 centroavantes, né? O Brennan Johnson, o Richarlison e o Kolo Muani. Mas mesmo assim não funcionou, porque é um time ainda muito dependente do Mohamed Kudus. É um time que, sem ele aqui, pareceu um deserto de ideias, como já era, mas ainda mais piorado. O Xavi Simons não conseguiu dar profundidade para essa equipe, não conseguiu ser essa cabeça pensante desse time. Gostei de ver o Pape Matar titular aqui. Eu acho que é uma das evoluções que o Frank precisa fazer para esse time. Precisa ser Palhinha ou Bentancur e ele, a dupla de volantes, na minha cabeça. Não dá para ser Palhinha e Bentancur. Esse time precisa de mais mobilidade no meio de campo, precisa sair mais, precisa de mais transição da defesa para o ataque, e o Sarr faz isso muito melhor do que o Palhinha e o Bentancur, que são jogadores, por origem mesmo, mais defensivos. Então, acho que precisa ser o Sarr titular da equipe. Só que, assim, cara, um deserto de ideias. O Tottenham, mais uma vez, parecia que ia sair zerado com justiça. Pouco levava perigo ao gol do Lamens, que até fez uma defesa ou outra ali, mas nada demais. Até que o Matistel consegue fazer um excelente pivô ali, um giro muito lindo, colocar na gaveta, abrir o placar. Ele até tinha tido uma chance anterior, que ele desperdiçou. E aí, logo na sequência, ali bem no finalzinho do jogo, eu não lembro quem que chutou a bola, não sei se foi o Brennan Johnson, não estou lembrado. Não, foi o Dog, né? Não, foi o Odober. Odober chutou a bola.
e o Richarlison, ele coloca a cabeça, você falou que você não teria coragem, mas na fase que ele tá, cara, eu acho que ele não pensou em nada, só quis colocar a cabeça na bola mesmo, e fez o gol ali, um gol importante para ele, né? Chorou, tirou a camisa, fez toda aquela algazarra, mas mais uma vez com o Richarlison, já aconteceu contra o Liverpool naquele jogo que o Liverpool vencia por 2-0, o Tottenham foi lá, buscou empate no último lance com o gol dele, mas aí a bola sai do meio de campo, o Lucas dá uma canelada na bola e o nosso saudoso Diogo Jota faz o terceiro do Liverpool. E aqui de novo, né? Ele faz o gol da virada, transforma ali o Tottenham Hotspur Stadium numa loucura, num pandemônio ali, mas é Premier League, né? Você nunca pode comemorar antes da hora. O Bruno Fernandes colocou a bola na cabeça do Delite, que é outro que a gente precisa falar, cara. Baita temporada do Delite, tá? Sim. Sim, até não vi esse Delite. O Delite que foi fracasso na Juventus, o Delite muito mal no Bayern, que veio aqui pro United, começou também muito mal quando ele chega, e agora faz uma temporada muito boa, assim. Eu acho que é o melhor momento do Delite na carreira desde o Ajax, que a gente viu lá semifinalista de Champions. Então, justamente contra esse Tottenham, né? É muito legal, assim, ver o Delite jogando bem de novo. Faz o gol ali no finalzinho, no último lance aí, sim, no apagar das luzes mesmo. E traz números iguais para essa partida 2-2. Que, assim, pro United, cara, eu já falei aqui semana passada no empate com o Nottingham Forest. 5 vitórias é um negócio impensável, assim, para qualquer time, cara. Então, a não sei que seja o Liverpool ou o Arsenal, que chegam nisso algumas vezes na temporada, principalmente na passada, cara, é muito improvável que isso aconteça. Então, acho que o rapaz lá, ele jogou muito alto. Acho que poderia ter sido menos... De se repensar, né? Tá na hora. Será? Foi uma hora ele vai... Premier League, cara, sabe? Os jogos são extremamente difíceis. A não ser que você tenha o Southampton ali, que é saco de pancada, né? Pô. Exatamente. Assim, acho que ele... Mas é o que eu falei pra você. A gente fala toda semana. Até onde é ruim também. Ele tá aí. Todo dia, todo jogo do United, ele tá aí aparecendo. Bom. O que falar, né? Vamos então para o jogo de destaque da última rodada, que foi a vitória surpreendente do Aston Villa contra o Bournemouth, 4-0, goleada. De um dos times que a gente vem exaltando, vem falando bem, porque estava mostrando um bom futebol. Tá errado o R aí, O que Omar. aconteceu? Errei o R de novo. Mas tudo bem, acerta aqui. Falei, eu sempre erro o R, faltou o R. E o que aconteceu com o Bournemouth? O Iraola não conseguiu colocar o time para jogar? Cara, assim, a gente estava esperando um grande jogo e acho que entregou, assim, apesar da disparidade muito clara no placar, não foi assim durante todo o jogo, mas sim o Aston Villa foi superior durante toda a partida. Não foi nesse nível de um 4-0, mas foi superior durante toda a partida. De um time que vem muito uma regularidade muito grande aí, né, cara? Eu até vou pegar aqui para não falar besteira, porque são algumas vitórias consecutivas, tirando a derrota para o Liverpool, só para eu pegar aqui para não falar bobagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vitórias nos últimos 10 jogos, assim. É um negócio bem legal, assim. Perdeu por... de forma consecutiva aí, Leonardo. Teve 5 vitórias consecutivas o Aston Villa? Teve, né? Se contar a Europa League, sim. Na Premier League, não. Não, mas tem que contar. Não, mas a aposta dele lá é só na Premier League? Não, 5 vitórias consecutivas. É que o Então, United jogou na Premier League, né? putz. aí não tem como. Tentei passar um pano aqui, mas não deu. Tentei. Mas é uma sequência muito boa. São 10 vitórias 8 vitórias em 10 jogos. Um time em plena ascensão que começou muito mal, começou até na zona de rebaixamento, mas o Unai Emery conseguiu dar uma cara para esse time e tá engrenando, né? E aqui um baita de um jogo contra a sensação no campeonato para mim, que é o Bournemouth do Iraola, que assim, não fez um jogo horrível, mas fez um jogo bem abaixo do que costuma fazer. Foi inferior, como eu falei, ao Aston Villa durante quase todo o jogo, não conseguiu ficar com o domínio da partida, ter o domínio da partida em suas mãos em momento nenhum. Talvez no pênalti que o Semenyo perde, o jogo já estava 2-0, faz um 2-1 ali, o jogo poderia ter mudado de ares ali, mas o Semenyo perde o pênalti e o Aston Villa se aproveita disso. Bonito gol do Buendia, né, de falta para abrir o placar ali. Também destacar o Malen tá jogando muito bem, cara, assim, participativo em alguns dos gols, o próprio Barkley também jogando bem. É um time que tem ali boas peças, assim, é inegável isso, assim, quando você vê o time do
do Aston Villa no papel, você fala, pô, esse time aqui é para brigar por competição europeia, uma Europa League de novo, uma Conference, e vai ser assim, cara, porque é um time que é muito bem organizado, é muito bem treinado e tem um grande elenco. O grande destaque, mais uma vez, Morgan Rodgers, assim, acho que é o melhor jogador do time, disparadamente, assim, é um cara bem diferente ali, eu acho até que na próxima, não nessa de janeiro, mas na janela de mediano lá, né, de final de temporada, acho que ele vai pintar em algum time grande e por um bom dinheiro, porque é um cara, assim, bem bom, bem diferente, tô curioso para ver quem que vai se movimentar aí para ter o Morgan Rodgers no seu time. Por enquanto, o Aston Villa aproveita e deslancha aí na temporada com ele. Eu tava falando aqui, mas eu tava mutado. Eu acho que vai pro Liverpool, Leonardo. Tem cara, hein? O problema é que o Liverpool precisa Liverpool na zaga, né? Mas o Liverpool bobeou, apareceu lá, cara. Eles não brincam com serviço, não. Bom, semana que vem não teremos o Festa do Chá, por conta que será data FIFA. Então a gente só volta lá na outra semana. Eu vou até passar os jogos aqui, Leonardo, lá pro dia 22, que já volta ali com a 12ª rodada. Teremos no sábado, às 9h30 da manhã, Burnley e Chelsea. Meio-dia, Liverpool e Nottingham Forest. Bournemouth e West Ham. Wolverhampton, Crystal Palace. Brighton e Brentford. Fulham e Sunderland. 2h30, Newcastle e Manchester City. Já no domingo, dia 23. Às 11 horas da manhã, Leeds e Aston Villa. 1h30, Arsenal e Tottenham. Olha o clássico aí, ó. E na segunda-feira, 5 horas da tarde, Manchester United e Everton. Esse jogo vai ser. Vai acabar. A gente já vai entrar para gravar o Festa do Shine, cara. Perfeito. Bom. Bom jogo, perfeito. Hein? Bom jogo. Bom jogo, cara. Bom jogo aí. Premier League sempre. Sempre deixando a gente. O Arsenal tem uma sequência dificílima aí nessa volta de data FIFA. Tem o Barcelona, se não estou enganado, na Champions. Esse Newcastle e City também é bem interessante. Vai ser legal, cara. Vai ser legal. Bom, então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com o 11º episódio da Festa. Não é o Barcelona, não, é o Bayern. Só corrigido. É o Bayern. É mais difícil, né? Mais difícil até. Nossa, bem difícil. O Bayern tá voando, né? É isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um episódio. A gente pede desculpas de não ter colocado o episódio na terça-feira, mas estávamos trabalhando, Varanda Esporte, se você acompanha nossas redes sociais, fomos cobrir basquete, fomos cobrir futsal. Pô, teve entrevista com quem você entrevistou? Fala pra turma que tá nos assistindo aí, Leonardo. É isso. Ontem, terça-feira, esse programa tá indo no ar na quarta, né? Estive lá presente nas quartas de final da Liga Nacional, entre Magno, Sorocaba e Corinthians. Tive a honra, o prazer de entrevistar o rei do futsal, o Falcão, o gênio, master aí da nossa modalidade, do nosso futsal brasileiro. Foi bem bacana. Tá tudo lá no nosso Instagram, tá? Tudo lá, pessoal. Então vamos lá, acompanhem, sigam a gente para ter mais informações sobre todos os esportes. É Variando Esporte, a gente varia todos os esportes para trazer informações fresquinhas aí para você. Fechou? Pessoal, me despeço por aqui. Tenha uma ótima semana, um final de semana excelente. Beijo no coração de todos e até na próxima terça-feira. Não nessa, na outra, tá? Fechou? Fui!